Olá, bem-vindos, boa noite, bem-vindos a mais uma live um pouco triste, né? Uma live cujo título é Como o Brasil Chegou a Esse Ponto. Dona Rutinha, bem-vinda. Nós temos saída de 12 estatais ao longo de 12 multinacionais ao longo de 3 anos, desde 2018. Nós temos um aumento considerável do risco país. Nós temos ajuda da Venezuela para suprir Manaus de oxigênio, né? Isso, para mim, não sei quanto a vocês, para mim reflete um pesadelo. E como que o Brasil entrou nesse pesadelo? Como é que aconteceu isso? O que levou a isso e como a gente pode sair desse pesadelo? Bom, então, eu separei então a live naturalmente em 3 partes. E a primeira parte é a saída das empresas. Muito bem. Tenho uma entrevista hoje com Carlos Tavares, que é um português executivo da Poliana, querida, bem-vinda, que maravilha, que honra que você me dá assistindo minha live. O Carlos Tavares é um executivo português que é presidente da Stellantis. A Stellantis é uma empresa automobilística que é resultado da fusão da Fiat Chrysler com a Peugeot Citroën. E a reportagem no Valor diz que ele se uniu ao coro dos concorrentes, fecha aspas, em aspas, né, sobre as dificuldades de produção no Brasil e Argentina, embora a Ford tenha ido para a Argentina. Então eu cito ele, abre aspas, são tantas exigências, tantas tarifas, tantas normas, que chega um momento em que não se pode mais. Há limites para ventos contrários. Fecha aspas. Então ele cita indiretamente meu querido Graziano, Fabinho, bem-vindo. Não sei se é Graziano, é Graziadio, desculpa, me corrija aí, tá, você, querido, seu nome. Ele diz que se não houvesse isso, eventos como o da semana passada poderiam ter sido evitados, né? E ele está se referindo, obviamente, à Ford. E ele não cita Mercedes-Benz, que deu uma justificativa assim um pouco, a meu ver, diplomática, dizendo que o parque industrial brasileiro não estava ainda pronto para carros elétricos, etc. Mas Roberto Scofield, que prazer, meu querido, quanta honra, quanto tempo que eu não falo com você. E a sua filha, como se chama? Cat Graziella, provavelmente. Então, nós fizemos uma live no Instagram dela, imagina. Nós fizemos uma live sobre a saída da Ford do Brasil, em que nós chegamos à conclusão que era uma saída meramente estratégica, de que a planta na Argentina seria uma planta de menor escala e que seria Catarina. Maravilha. Um abraço para você, Catarina, filha do Scofield. E que seria uma questão meramente estratégica, né? Nós estamos percebendo então que não é, né? Existe um aumento, Luciana, bem-vinda, Luciana Carvalho, um aumento das dificuldades, entraves
a entrada, entraves à entrada de multinacionais. Olha, toda hora a gente reclama dos serviços bancários, dos serviços telefônicos. Por quê? Porque existe um oligopólio. Nós temos no Brasil 5 bancos, sendo 2 públicos e 3 privados. Ou seja, não há concorrência. A concorrência é absolutamente pífia. Mari Finamori, quanta honra ter você aqui, muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu prestígio. Então o que acontece? Você vai num caixa eletrônico do Itaú, está sem ar-condicionado, tem meia dúzia de caixas quebradas, que se dane. No Bradesco também tem, no Santander também tem, o consumidor que se exploda. Você vai na Inglaterra abrir uma conta num banco, eles depositam na sua conta 50 libras, porque senão o banco do lado deposita, você vai para lá. Nos Estados Unidos tem 15 mil bancos, aqui tem 5. Então nós temos que facilitar a entrada de empresas, de bancos, de empresas de toda sorte, de todo tipo de negócio, né? Mas não, nós criamos entraves, nós criamos impostos, nós criamos dificuldades, né? O meu queridíssimo amigo Fábio, a quem eu tanto devo, estou falando publicamente aqui, nós éramos relações públicas de navio, da Gasterra, então a gente viajava os navios. Quando o navio entrava aqui, para passar overnight no Rio de Janeiro, nos outros portos eram $2.000, $3.000, no Brasil era $50.000, então alguns navios não pagavam. Então o que o Rio de Janeiro perdia, né, Fabinho? O que o Rio de Janeiro perdia de negócios, de compras, de investimentos, de entrada de recursos, é uma coisa colossal. Ou seja, ao invés de nós estimularmos, a gente cria entrave. Esses entraves são terrivelmente agravados pelo Risco Brasil. O que é o Risco Brasil? Pois é, Poliana, impressionante. Especialmente, Poliana, porque nós somos um país chamado em desenvolvimento, tá? Eu, com perdão da palavra, acho que o Brasil é um país subdesenvolvido. Você sabe por quê? Que quase metade das residências do nosso país não tem tratamento de esgoto. Quase metade. Em 2007 foi criado um marco. O Brasil adora criar lei, né? É um festival de leis. Aí depois fala, essa lei aqui não pegou. Você explica isso para um alemão, ele não vai entender. Como assim? Nicht peguido? Não pegou a lei. Lei é lei. Então criou-se um marco regulatório do saneamento. Não aconteceu nada. Em 2017 eu fiz um projeto de pesquisa para saneamento também, ia ter outro marco regulatório, até agora passaram-se 4 anos também, não acontece nada. Então, um país desse, que quase metade da população não tem esgoto tratado, me desculpe, para mim falta muito para ser país em desenvolvimento. Então nós precisamos desses recursos, precisamos urgentemente, e precisamos de investimentos externos. Só que nós precisamos criar condições para que haja esses investimentos. Ora, o risco que o Brasil oferece aos seus investidores é um risco gigantesco. Nós já falamos N vezes aqui na nossa live, nas nossas lives, que que acontece com a dívida interna? Ela tem um crescimento cada vez mais insustentável, porque nós temos uma coisa chamada déficit primário, que eu já expliquei, mas vou explicar de novo, que é Dina, querida, bem-vinda, Gabi, bem-vindo, que é o seguinte: o déficit primário é o quê? É um resultado negativo
de quanto o governo arrecada e quanto ele gasta antes de pagar os juros. Esse resultado tinha que ser positivo. Existe uma meta de superávit primário, uma meta, por lei de novo, de quanto o governo tem que economizar para pagar os juros da dívida. Não só a gente não cumpre a meta, não só a gente não fica no 0 a 0, como a gente tem déficit. A gente já está no vermelho, o governo já está no vermelho desde 2014. Eu venho repetindo essa história, e não vai ter superávit até 2026. Gente, vocês sabem o que é isso? Isso é até o final do sucessor do Bolsonaro. Brincadeira, né? Parece piada, mas é verdade. Então nós tínhamos que tentar pelo menos acenar para os investidores que nós estamos tentando cortar gastos, tentando fazer um ajuste fiscal, tentando fazer uma consolidação fiscal. O que é isso? Ajustar as contas, gastar menos para entrar no orçamento e para que a gente mostre mais confiança, para que a gente não revele tanta fragilidade. Essa fragilidade, ela é refletida com risco. Ora, Gabi, se eu te pedir dinheiro emprestado e você descobre que eu já estou devendo, sei lá, eu como pessoa física, já estou devendo centenas de milhares de reais, e eu não estou conseguindo nem economizar para os juros, se você, Gabi, fosse emprestar para mim, se você emprestasse, o que você faria? Ia cobrar juros altíssimos. É exatamente isso que acontece. Quando o governo rola a sua dívida, ele rola com títulos de longo prazo e, novamente, o spread, a inclinação da curva de juros continua alto. E agora voltou a subir. Voltou a subir por quê? Porque o mercado está compreendendo com toda razão que existe uma probabilidade enorme do governo atrasar, do governo ter um ritmo de vacinação muito, muito baixa. Então hoje, por exemplo, o Gabi está respondendo: lhe empresto sem risco, pois é casado com a querida Gabi. Ok, meu querido, valeu pelo comentário. Vamos lá. A bolsa logo subiu, né, no início da vacinação. O dólar deu uma pequena caída, mas logo caiu a ficha. Hoje, deixa eu pegar os números aqui, a bolsa já caiu para 120.636 pontos, já caiu 0,5%, e o dólar teve alta de 0,78%. Tá? A bolsa, na contramão do avanço das bolsas americanas, né, esperando os estímulos de 1,9 trilhão de dólares com o novo presidente Joe Biden, que posse linda, a propósito que foi, né? E o real tem uma triste notícia. O real foi a segunda pior moeda, o segundo pior desempenho do mundo. O rublo, moeda russa, se valorizou com relação ao dólar e, pasmem, o rand, moeda sul-africana, também se valorizou. Gente, isso me cansa. Como é que isso foi acontecer? Como isso foi acontecer? Nós estávamos, mesmo com os governos a partir de 2010, que geraram aquela crise de 2014, 2015, que foram os responsáveis pela década perdida, em 2016, 2017, meados de 2016,
com o Temer, o Brasil pelo menos tinha uma recuperação pífia, mas pelo menos tinha. O que está acontecendo? Tá? Para fechar a indústria automobilística, o Carlos Tavares diz o seguinte: a empresa da qual ele é presidente, a Stellantis, uma curiosidade interessante, né? Stella vem do italiano, é um termo italiano, né? Le stelle são as estrelas, mas Stella é a iluminação das estrelas. Acho interessantíssimo. A Stellantis é a quarta maior produtora de veículos do mundo, perdendo só para Volkswagen, Toyota e Renault, Nissan, Mitsubishi. Eles venderam ano passado 8,1 milhões de unidades, naturalmente em 2019, né? Eles têm 14 marcas, 400 mil funcionários, fábricas em 30 países e um faturamento de 167 bilhões de euros. No Brasil, eles têm duas fábricas da Fiat Chrysler, em Betim, Minas Gerais, e Goiânia, em Pernambuco, e uma conjunta da Peugeot Citroën em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro. Só que sabe o que ele falou? Nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. Um recado claro: olha, se não tiver condições para eu continuar mantendo essa fábrica, se não for viável, eu faço as malas e vou embora. O recado está claro. O recado está dado e mais claro impossível, porque nós já perdemos 12 empresas multinacionais em 3 anos. Gente, nós não só temos um risco país cada vez mais crescente por causa da dívida que não para de aumentar, como agora nós temos um risco de condução da vacinação, um risco de lentidão dessa vacinação. Aliás, isso não é nem risco, né? Essa lentidão, ela é fato. Ela já não existe mais. Desculpe, estou diminuindo o volume aqui. Não existe mais possibilidade de não haver lentidão, tanto que os insumos da China não tem data para chegar. Lembra, eu falei na live de ontem, né, o IFA, né, aquele catalisador para a produção de vacinas aqui, aquele elemento farmacológico ativo, né, é um catalisador para a produção de vacinas. Então é certo que vai haver uma lentidão. E o que acontece? Essa lentidão faz com que haja uma pressão nos gastos públicos para mais auxílio. E aí é um ciclo vicioso: pressão, mais auxílio. Se houver mais auxílio, estouro das contas públicas. E aí mais dívida, mais taxas de juros maiores a longo prazo, aumento da curva, da inclinação da curva da taxa de juros, aumento do risco Brasil, e assim vai piorando a nossa situação. Ou seja, existe uma declaração marcante do Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, que ele está pessimista, que ele está dizendo que é quase inevitável uma bandeira vermelha em São Paulo, sem afastamento. Declarações, aspas, do doutor Dimas Covas: sem afastamento social e mais compras de vacinas, pasmem, 2021 pode ser pior que 2020 em termos de vacina. E aí, como eu acabei de falar, são mais riscos para a dívida pública, porque vai precisar
de mais incentivos fiscais, e aí aumenta a dívida pública, aí aumenta a incerteza, e aí cada vez as pessoas vão querer retornos maiores dos seus investimentos. Então, nós estamos vivendo uma situação que pode ser dividida em duas etapas. Primeiro, nós temos uma tradição que não vem desse governo, vem de vários governos anteriores, inclusive do governo que assumiu em 2011, que disse que gasto é vida. Gasto de fato é vida quando você tem, né? Quando você não tem e você tem que se endividar, aí é um buraco um pouco mais embaixo. Então nós temos uma tradição gastadora na história dos governos brasileiros, né? E isso fez com que a dívida pública se elevasse de forma muito substancial. Antes da pandemia chegar, graças à crise de 2015, 2016, que nós recuamos 7,2% do PIB, nós tivemos a década perdida, mesmo sem pandemia. Então nós temos aí um pedaço que explica por que o risco Brasil tem aumentado. O risco Brasil tem aumentado de forma substancial por exemplo, 2013, ingerências no Banco Central, que houve por parte do presidente da República da época, que não importa quem era, não importa o partido. Eu vou falar de política o mínimo possível, só o essencial para que a gente possa compreender o momento. Então, à época, tínhamos um presidente que tinha uma ideologia que o Brasil só podia crescer com juros baixos. E aí, Jack, bem-vindo, Jack Energy, e que a famosa ideologia desenvolvimentista, né, pensamento desenvolvimentista, que os juros têm que ser baixos a qualquer preço, e que nós já estamos cansados, meus alunos já estão cansados de saber que os juros são instrumento de política monetária. O que é isso? Se a inflação sobe, os juros têm que subir, né? Se a inflação persistente sobe, é sinal que existe um excesso de moeda circulante. Nós temos que fazer uma contração monetária, tirar a moeda de circulação. Se você diminui a oferta de moeda, com menor oferta, o preço da moeda sobe. O que é o preço da moeda? É a taxa de juros. Ou seja, Gustavo Franco, uma vez, fez uma analogia brilhante, combinando com ele, é claro, né? Que a inflação é como se fosse uma febre e os juros são um antitérmico. Então, é por aí. Então não adianta você intervir no Banco Central, nós falamos sobre isso várias vezes aqui nas lives, porque isso é nocivo tanto no combate à inflação, quanto na credibilidade do Banco Central de conduzir sua política monetária. No final das contas, no final dessa interferência, não só a gente teve inflação alta, como também não teve crescimento. Então não teve nenhuma coisa nem outra, a gente já sabe disso a duras penas, mas alguns economistas insistem em fazer isso. Bom, já deu errado tantas vezes, mas quem sabe dessa vez dá certo, né? Não, deu errado de novo. Mas aí veio a pandemia. Veio a pandemia e com ela uma conversa fiada. Uma conversa fiada. Peraí, deixa eu ver aqui. Minha queridíssima Bernardina Catarina, Dina do meu coração, que eu tenho que interromper tudo para ler o que ela está falando. A crise da falta de vacinas
está ocorrendo na Itália, visto que a Pfizer não está entregando vacinas por falta de insumos que não recebe da Índia, a qual não recebe insumos que estão presos na China. Pois é, Dina, o que eu estou lendo sobre a China é que a China está com os insumos presos na sua burocracia. É muito difícil a gente saber qual é a verdade do que acontece na China, porque é um regime totalitário, autoritário e não democrático. Então eles falam o que eles quiserem, não há menor tipo de supervisão por parte da imprensa. Eu não creio, posso estar errado, que haja algum tipo de sabotamento por parte da China, do Ocidente. Nem creio que esse atraso no Brasil seja por causa de questões diplomáticas brasileiras. O que acontece é que a China criou como prioridade países africanos e ela tem lá a sua lista, né, de prioridades, assim como a Pfizer também tem a sua lista de prioridades de países que entraram na lista. E o Brasil nem entrou na Pfizer, se não me falha a memória. O Brasil, com muito custo, a Anvisa aprovou essa do Butantan, com a Coronavac, e a da Fiocruz. A Pfizer é a melhor vacina, mas nós não temos. Agora, gente, essa vacina, repito, ela é maravilhosa, essa vacina do Butantan, tá? Você tem 50% de não pegar o vírus, 50% de pegar o vírus. Se você pegar o vírus, você tem 78% de não desenvolver sintoma algum e 22% de desenvolver sintomas leves. Ou seja, tomando a vacina, você tem 11% de probabilidade de ter sintomas leves. 11%. E 89% de não ter sintoma algum. Eu te repito, você não quer essa vacina? Eu quero. Ah, mas ela foi feita na China, o insumo. Mas da outra também é. Da AstraZeneca também é. E da Pfizer também tem insumo de lá. Então você não vai tomar nenhuma. Se você não quiser tomar, não toma. Mas se você é presidente da República, né, você tem uma obrigação de incentivar. Então vamos retornar ao início da Covid, ao início da pandemia aqui no Brasil. Mais uma vez eu vou repetir fatos e números. O Brasil alegou que não tinha condições de fazer um lockdown forte por ser um país que não tinha recursos, no máximo 3 meses, etc., e que Dina está escrevendo: a Itália corre o risco de ter que parar de vacinar, colocando em perigo o trabalho da vacinação e as primeiras doses. Aqui também. Então uma coisa muito triste isso. Então, o presidente da República alegou que nós não tínhamos recursos, que todos esses países que estão fazendo lockdown são países ricos e que não era o nosso caso e que não dá para fazer lockdown. Enquanto isso, nós tínhamos o ministro da Saúde, Dr. Mandetta, dizendo: fiquem em casa, lockdown total, não saiam sem máscara. Não, naquela altura não tinha essa questão da máscara, não. A máscara veio só depois. Mas ele disse: se saírem, lavem bem as mãos, água e sabão. E ele defendia o lockdown total.
Países que entraram, vou repetir mais uma vez, países que entraram em lockdown, quanto mais forte foi o lockdown que esses países adotaram, mais rápido eles saíram da crise econômica. Exemplo, Nova Zelândia. E aí, também menor foi o número de mortos. Exemplo, Nova Zelândia, 25 mortos, numa população de mais de 5 milhões de habitantes. Então aqui, mas a gente não tem dinheiro. Não tem? Então vamos ver. Então vamos ver. Quanto é que o país gastou? Quanto é que o Brasil gastou em 2020? Eu falei isso noutra live, mas eu me lembro de cabeça. O Brasil gastou 210 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Isso é mais de 11% do PIB. Gente, 220 bilhões de dólares na cotação de hoje dá mais de 1 trilhão de reais. Quais são as consequências disso? Primeiro, nós tivemos um superávit primário de 800 bilhões de reais esse ano, tivemos um aumento enorme da dívida pública, mas as previsões que a gente ia cair 10%, que o PIB ia cair 10%, já reduziu-se. As previsões já reduziram essa queda para 4,5%. A gente deve estar numa faixa de 4,5% de queda de PIB. Bom, para um ano de pandemia não é tão ruim assim, né? Não é tão ruim assim, graças a esses gastos. Agora eu pergunto a vocês: nós gastamos 210 bilhões de dólares. Vocês acham que isso não dava para fazer um lockdown? Já são mais de 210 mil mortos. Por que eu trago esse assunto para a live? Para falar de política? Não, para falar de economia. Que esses mortos impactam o PIB. Isso é perda de capital humano. Além de ser uma tragédia. São mais de 210 mil mortos. Essas vidas poderiam ter sido salvas. Se não todas, metade. Se não até 3/4, sei lá. E eu estava esse final de semana conversando com um irmão de um amigo lá em Teresópolis, e eu dou esses números. O cara ficou olhando para mim com cara de vegetal e fala assim: não, mas e os empresários? As empresas iam fechar. Eu falei: você não está entendendo. 210 bilhões de dólares dá para chegar para as empresas e falar: está aqui o lucro dos empresários, está aqui o salário dos trabalhadores, está aqui, toda a sociedade fique em casa e vamos salvar vidas. A dívida foi aumentada. Para quê? Para ter um auxílio emergencial. Tá. Entendi. Esse auxílio emergencial foi bom, aumenta o consumo das famílias, reduz a queda do PIB, aumenta a popularidade, né? Mas eu sou um crítico da conduta, da condução do governo na pandemia desde o início. Tinha que ter havido um lockdown com mais força, as pessoas dizendo que não tinha recursos, de fato não tinha, mas o governo acabou pedindo emprestado, acabamos elevando a dívida. E agora chegamos ao vale, ao fundo do poço, ao final da live, ao último assunto da live.
o ministro da Saúde visita uma região. Essa região está com há não sei quantos dias e semanas um aumento de consumo de oxigênio. A produção de oxigênio do local ou de locais vizinhos não está sendo suficiente e o ministro não faz nada. E aí vem o oxigênio da Venezuela de Nicolás Maduro. Gente, eu juro para vocês, outro dia eu tive um pesadelo com isso. Eu nunca pensei, nem nos meus sonhos ou pesadelos mais loucos, que um dia nós fôssemos pedir ou aceitar a ajuda, não importa, da Venezuela do Nicolás Maduro, onde a população não tem dinheiro para comer, para comprar papel higiênico, onde a população o papel higiênico, o preço dele é tão grande que é melhor a pessoa fazer a sua higiene anal com dinheiro que ia comprar o papel higiênico, de tão caro que ele é. E é esse país que está ajudando o Brasil a ter oxigênio em Manaus e tem bebês morrendo por falta de oxigênio. Esse é o país, Roberto, bem-vindo. Esse é o país que nos foi prometido na campanha. Todos esses entraves ao investimento da indústria, todos esses entraves, essas dificuldades para a empresa permanecer aqui, foi isso? Isso é um governo liberal? O especialista em logística, ministro da Saúde, não soube organizar. O Brasil é um país de dimensões continentais. Então ele cresceu de ontem para hoje, ele engordou, que nem eu engordei na pandemia, o Brasil engordou da noite para o dia. Ele não sabe alocar. No Brasil não há produção de oxigênio suficiente. Vocês querem me explicar isso? Eu não sei, eu não consigo entender. Olha, eu sou engenheiro químico, mestre em finanças, mestre em economia pela FGV, doutor em engenharia pela COP. Eu não consigo entender isso. Como é que o Brasil não tem oxigênio e não tem uma logística para levar o oxigênio para Manaus para salvar bebê? E quem vem nos ajudar? Nicolás Maduro. Tenha santa paciência. E depois o governo é de direita. Pelo amor de Deus, gente. Cara, sabe? Hoje foi a posse do Biden, um momento muito bonito, até emocionante, e o Biden disse uma coisa que vale muito para o Brasil. O fato de você discordar de uma pessoa, aqui nessa live, pode ter pessoas que discordem de mim, ou quem assistir a live posteriormente, pode discordar de mim, achar que está sendo, todo possível está sendo feito. Nós podemos discordar, mas a discordância não precisa e não pode levar a uma guerra não civil, a uma briga. Nós temos a obrigação, nós, cabeças pensantes, a gente que senta e pensa, de poder dialogar, discutir e discordar. Mas não, nós estamos num grau que fulano não apoia Bolsonaro, é coxinha.
O único presidente do mundo que não comemorou o início da vacinação foi o nosso presidente, só porque ela começou pelo seu rival político, que não era rival, foi eleito apoiando o próprio Bolsonaro, virou rival quando ele, presidente, se colocou contra as vacinas, e até hoje se coloca contra as vacinas. Meu Deus do céu, gente, se você não gosta da vacina e você é um cidadão comum, ótimo. Agora, se você é presidente da República, se você é chefe de Estado e não quer se vacinar, não diga isso em público. Não diga isso, porque isso desestimula a vacinação. E aí sabe o que vai acontecer se as pessoas não se vacinarem? Amanhã elas vão querer ir, por exemplo, alguém de classe média vai querer ir para um país visitar, o cara vai falar assim, ó, cadê o seu atestado de vacinação? Não tem? Não entra. Simples. O cara vai querer ir para algum lugar, ou vai querer fazer alguma atividade, vai querer entrar numa indústria, no emprego tal. Opa, cadê o seu atestado de vacinação? Não tem? Não tem emprego. Essas coisas precisam ser alertadas. Essas coisas precisam ser alertadas para a população. Se você não se vacinar, você vai ficar de fora de tudo e de todos. Agora, gente, escrevam o que eu estou dizendo agora. Nós viramos um país pária. Pária. Nós somos pária economicamente. O real é a segunda pior moeda. Nós perdemos para a Argentina a fábrica da Ford. Nós, o que mais? Em questões de dívida pública, somos piores do que outros países da América do Sul. Em questão de crescimento nem se fala. Hoje eu li um relatório do Hernani Galvez, assessor da presidência da Confederação Nacional do Comércio, e a CNC prevê um crescimento de 4,5% para 2021 e 3,5% e o mercado 3,4%. Eu duvido, não acredito em crescimento maior que 2%, e olhe lá com essa lentidão das vacinas, com o fim dos estímulos monetários e eventualmente algum estímulo fiscal depois dessa lentidão das vacinas, que vai só piorar as coisas, que só vai aumentar o risco fiscal, o risco país, a dívida interna, etc., todas as variáveis econômicas, que vai jogar a gente numa crise, que vai levar a inflação, vai levar a juros, vai aumentar desemprego. Não vejo, não tem como crescer, não tem lá todos os itens de gastos da sociedade, gastos do governo, agropecuário, agronegócio ainda vai lá, mas de fato que Deus queira que eu esteja errado. Então nós viramos um pária, né? Nós estamos assistindo hoje os Estados Unidos de volta. Eu não sei se se o Joseph Biden Jr. vai ser um bom presidente da República. Eu não sei se ele tem idade para isso, não tem condições de avaliar agora, mas pelo menos nós saímos de um sociopata que fala que devemos marchar pacificamente para o Capitólio e depois nas redes sociais manda invadir o Capitólio. Quer dizer, então nós temos inclusive a eleição do Joe Biden repercutiu fantasticamente nos mercados mundiais, e daí os investidores criaram apetite para mais riscos, porque temos um homem aparentemente lúcido na presidência dos Estados Unidos, né? Tem gente que discorda, tem gente que é pró-Trump. Ok, o Trump falou isso. You do not support me, so be it. Você não me apoia, que seja.
mas vamos conversar, não vamos guerrear por causa disso. E aqui estamos no mesmo clima. Se você não é pró-candidato A, você é comunista. Gente, eu já ouvi dizer numa rede social que a Kamala Harris é ligada ao Partido Comunista Chinês, mas não é aquele democrata lá, não, é o Partido Chinês, que ela quer impor uma revolução, que o Biden vai sair, ela vai entrar para impor o socialismo, o comunismo nos Estados Unidos. Eu não sei, eu acho que as pessoas, das duas uma, ou elas fumam um baseado, ou se drogam, eu não sei o que acontece. Tem uma lobotomia para falar uma atrocidade dessa. Uma atrocidade. A mulher tem minha idade, é senadora da República e agora a primeira vice-presidente mulher da história dos Estados Unidos, ligada ao Partido Comunista. Quer dizer, gente, o Brasil está se distanciando, né? Eu tenho conversas com a minha mulher, desculpa, eu estou tomando o tempo de vocês, mas só para acabar essa questão do atraso brasileiro, ao ponto que nós chegamos, eu tenho conversas com a Gabriela, minha mulher, e que eu sempre elogio aqui, que além de linda é uma intelectual. Eu falo, Gabi, meu amor, não é possível, esses terraplanistas, eu acho que eles estão de gozação com a nossa cara. Não é possível uma pessoa defender que a Terra é plana. Não pode ser. Não pode ser isso. Depois de tantos séculos de descobertas de evidências, né? Você pega um navio, volta. Eu acho que eles estão de sacanagem com a nossa cara. E ela fala, não, eles acreditam mesmo. Bom, então pega um navio, vai até... Tem que ter um precipício, né? Se é plano... Quer dizer, como é que o ser humano pode involuir dessa maneira? Foi isso que aconteceu com o Brasil, nós involuímos. Nós estamos num estágio de coisas em que as vidas não valem mais nada. O camarada visita um local que sabe que vai faltar oxigênio e não faz nada. Como é que esse Pazuello dorme à noite? Eu pergunto para vocês, Gabi, chefe Gabi, se você estiver aí ainda, Dina, Poliana, quem tiver, agora só tem 5. Como um homem desse dorme à noite? Não dá, realmente, não dá. Marquinho, querido, Marquinho Carneiro entrou pro Amém, eu já estou acabando. Faltam, já falei quase 1 hora aqui. Obrigado, meu querido, pelo prestígio. Então, realmente, é lamentável o ponto que as coisas chegaram. Nós temos saída de investimentos, porque o Brasil não oferece as menores condições para que haja investimentos. Nós temos um excesso de risco, o Brasil oferece muito risco, como se não bastassem os riscos, oferece entraves, impostos e um monte de coisas, e que o Carlos Tavares, presidente da Stellantis, fala, tem um limite, chega uma hora que você não aguenta mais, né? Então, essa é a razão da saída das multinacionais, o risco país, a falta de estímulos, o atraso das vacinas vai ocorrer porque houve uma condução desastrosa do governo federal. Não entramos na fila para comprar a Pfizer, só aprovamos essa vacina em cima da hora porque o governador de São Paulo pressionou. Bianca, querida, bem-vinda. E finalmente, ter que ser ajudado pela Venezuela para mim a cereja do bolo do estado lamentável, calamitoso e
não tenho adjetivos, não tenho adjetivos. O Brasil se transformou de fato num país de terceira categoria, num país subdesenvolvido, mal administrado, sem política externa, com lunático Ernesto Araújo lá, e muito triste, muito triste. Eu gostaria muito de que as coisas fossem diferentes, mas infelizmente não são. Gente, tomei demais o tempo de vocês, são quase 9 horas da noite. Muito obrigado por terem vindo hoje. Se vocês gostaram, cliquem aí no aviãozinho, recomendem para outras pessoas, continuem me seguindo. Se você for ver essa live amanhã, clica lá na bandeirinha, tá? Semana que vem nós vamos ter dias diferentes de live, porque eu vou dar aula no MBA da FGV na quarta e na quinta. Então teremos aula, teremos live na terça, e eu vou ver se a live extra vai ser na segunda ou na sexta. Quem quiser opinar, pode até opinar. Queridos, muito obrigado. Desculpem pelas péssimas notícias, mas isso vocês todos estão sabendo, não precisam de mim. É a análise que eu acho importante para que, especialmente você, educador financeiro, saiba poder interpretar por que os indicadores financeiros estão negativos, né? Por que o mercado está agindo assim, por que essas multinacionais saíram. E mais importante, né, a macroeconomia explica esses porquês e dá esse embasamento. E muito obrigado por vocês terem ficado até essa hora comigo. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.